E revelação bombástica! Neste vídeo, Iago Martins e Felipe Cruz vão revelar por que eles conseguem quebrar o banco no meio das gravações, enquanto o Iago finge que está sapateando no espírito e batendo na minha cabeça. Temos uma revelação a fazer a todos vocês. Meu Deus! Nós dois somos batizados com o Espírito Santo. Jesus amado, acredite você ou não. A gente vai explicar agora. Uma questão que as pessoas sempre entram quando a gente está falando de doutrina do Espírito Santo e a respeito da salvação é sobre batismo no ou com o Espírito Santo. É muita preposição. A preposição muda aí de acordo com o que a gente estiver falando, mas as pessoas tentam definir sobre o que é e o que não é batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, depende do que a gente estiver falando. Tem até aquele negócio que o pessoal pergunta se você é batizado, você responde nas águas ou no Espírito, né? Eu não sou batizado nas águas, eu sou batizado no Espírito. Gente, nem no meu tempo de mais penteca eu não cometi Sério essa... que não? Não, sério. Poxa, era um papo Não, comum, mas né? eu já ouvi um sermão de um camarada que diz que nós temos que ser batizados na nuvem e nas águas. Ah, Hebreus ali, né? Isso, Baseado na exatamente. nuvem, Ó, tá. Separação. Então o batismo de Moisés são 2 batismos. Minha nossa. Então a gente sempre lia a Escritura e via várias passagens que falavam a respeito de batismo com ou no Espírito Santo. E a gente não parava muito tempo para se questionar, eu pelo menos, sobre o que é que isso significava. Quando eu tentava me questionar sobre qual era o significado disso, eu geralmente sempre interpretei, no meu tempo de pentecostal, que o batismo no ou com o Espírito Santo era uma referência a uma segunda bênção, como chamam, em que depois de salvo eu vou receber a plenitude do Espírito Santo e vou receber uma atuação mais forte do Espírito Santo na minha vida, que seria evidenciada ou não com falar em línguas e dons espirituais. Muito embora essa questão de ser evidenciado ou não segue muito a prática, não. Porque, em geral, as pessoas consideram que você só é batizado com ou no Espírito Santo se você tiver dom de línguas. Se não tiver dom de língua, geralmente você ainda não recebeu, pelo menos não com toda a sua potencialidade. Quando a gente vai lendo o livro de Atos, então a gente encontra várias e várias vezes as pessoas recebendo a promessa do Espírito Santo, essa promessa do batismo no Espírito Santo sendo colocada como cumprimento da profecia de Joel, e esse batismo com o Espírito Santo sendo uma promessa que era dada àqueles que ali estavam ouvindo e a seus filhos e às gerações posteriores. Isso é uma coisa que os pentecostais olham e interpretam como um mandamento e uma indicação de que esse batismo com ou no Espírito Santo existiria ainda por vários momentos e vários séculos, coisas que nós não discordamos. E isso não faz a menor diferença se você for um continuista ou um cessacionista, porque aqui nós não estamos expressamente falando sobre a continuidade dos dons, mas especificamente falando sobre o que verdadeiramente seria o batismo no Espírito Santo. E é disso o que nós discordamos, de que o batismo no Espírito Santo seria esta segunda bênção, esta segunda aplicação do poder de Deus na vida do crente. Ou seja, você vai poder concordar com o que a gente vai dizer agora há pouco e continuar crendo em línguas, continuar crendo em profecia, continuar crendo nos seus labachures e no seu sapateado. Nós respeitamos quem pensa diferente, nós respeitamos os irmãos pentecostais, os irmãos não pentecostais que têm acreditado que o batismo no Espírito Santo é uma referência a essa segunda bênção. No entanto, o que a gente quer deixar claro aqui é que quando nós observamos a Escritura, o batismo com ou no Espírito Santo não representam uma segunda bênção, nem representam algo posterior à salvação, mas representam a própria salvação, representam o próprio recebimento do Espírito Santo no ato de ser salvo por Jesus. Se você é um crente salvo, você já é batizado com ou no Espírito Santo. Um dos textos mais utilizados pelos nossos irmãos pentecostais e neopentecostais para tentar se referir ao batismo no Espírito Santo é justamente Lucas 3:15 em diante. Versículo 15, estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Em primeiro lugar, a gente percebe que João está falando de 2 batismos que Jesus traria. O batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Lembra que a palavra batizar significa, a grosso modo, imergir, mergulhar. Presbiterianos vão brigar um pouco mais com o significado disso, mas vamos falar disso por enquanto. Significa, grosso modo, mergulhar. Não, tudo bem. Eu sou presbiteriano de coração. É o batista mais presbiteriano do Brasil, isso aí. Mas voltando. Significa, grosso modo, mergulhar, tal, tudo bem. Molhar, posso botar molhar? Pô, molhar, pronto. olha só Pra que você, significado bacana. Pra você ficar feliz. Só pro presbiteriano não me xingar no vídeo.
Mas então, aí tá dizendo que a pessoa seria imersa, molhada, aspergida, como você quiser te chamar, no Espírito Certo. e no fogo. Jesus traria essas duas imersões, essas duas molhações, essas duas atitudes, esses dois batismos, no Espírito Essas e no duas fogo. marcas, né? Esses dois símbolos Pronto. aí, o Espírito e o fogo. O texto não deixa claro qual é o batismo no Espírito e o que é que o batismo no Espírito Santo significa. Ele não define, ele só diz que isso aconteceria. Mas... O texto declara claramente, olha a cacofonia bonitinha, não, é só uma hipérbole pelo bem da redundância. qual é o significado do batismo no fogo. Ele vai explicar o que é que esse batismo no fogo é. E ele vai dizendo que Jesus traz na sua mão a pá para lançar no fogo todo aquele que é encontrado separado dele, todo aquele que não é trigo, que é joio. E no fogo inextinguível, uma referência bem nítida sobre aquilo que ele está se referindo sobre essa punição. Batismo com fogo, logo, não é uma referência a um batismo bom e nem é um sinônimo de batismo no Espírito Santo, nem um batismo plus do Espírito Santo. Batismo com fogo é uma referência a esse lançar do fogo inextinguível da condenação. O batismo com fogo é a condenação que Jesus está trazendo aos homens. Ele veio para ser cheiro de vida para uns e cheiro de morte para outros. Ele veio para trazer vida para uns, mas ele veio para ser um instrumento maior de condenação àqueles que o rejeitam, que rejeitam aquilo que ele veio trazer. Ele veio trazer um batismo com o Espírito Santo, mas também um batismo com fogo. Um batismo de morte, um batismo de condenação. Então, observando que João Batista colocou muito bem separado que a questão do fogo é uma questão punitiva, que é aonde Jesus vai jogar todos aqueles que estão separados dele, então o batismo com o Espírito vai traçar a ideia de salvação. Ora, se o fogo é a condenação, é o fogo inextinguível, é aquele que estará separado de Cristo para sempre, o batismo com o Espírito Santo é aqueles que estarão ligados com Jesus para sempre, aqueles que estarão selados pelo Espírito e protegidos em Cristo. Não faz sentido João Batista criar uma oposição entre condenação e dons. Entre condenação e um cristianismo plus na segunda bênção. Se ele está falando de condenação e está criando uma clara oposição tão clara que não precisa ser definida, então ele está esperando que quem lê aquilo entenda que o oposto de condenação é salvação. É o encontro com Cristo, com o Espírito. E talvez o motivo da confusão aqui com essa questão da linguagem figurada do fogo seja com o momento de Atos, onde o Espírito Santo desce como... É parecido línguas como parecido fogo. como línguas de fogo, como que com línguas de fogo, como que em línguas de fogo. Mas o fato dele se assemelhar a uma língua flamejante não significa de que o Espírito Santo é fogo. A linguagem fogo na Bíblia sempre está associada à destruição. Fogo na Bíblia não se coloca como uma coisa boa. O salmista diz que a tua palavra ardeu no meu coração ardeu, mas não fala de fogo. Fala de um queimar, um arder de ir fazer alguma coisa. Mas quando a Bíblia traz a linguagem fogo, em geral, na verdade, acho que 100% das vezes... Quase 100%. Tem casos que não. Pouquíssimos casos que não. Mas quando a Bíblia traz a linguagem de fogo, a não ser quando vai dizer provado como que pelo fogo, quando tá dizendo que... Quando o fogo vem consumir as ofertas e porque Deus se agradou daquele fogo. Isso, mas quando se fala do fogo, a imagem geral que o judeu que está ouvindo aquela mensagem de João Batista vai entender é punitiva. Então a gente tem que se colocar como um receptor daquela mensagem de João Batista. Eu sou lá um judeu que estou ouvindo João Batista me exortar, dizer dos erros que eu estou praticando, e ele de repente fala que vem o Espírito e o fogo, e eu vou achar que ele vai estar dizendo, rapaz, vai ter uma bênção e uma bênção maior ainda. Quando você lê Hebreus, você vai perceber o escritor de Hebreus dizendo que Deus ele é um fogo consumidor. Isso. Que vem para nos consumir o pecado e que está irado e tudo mais. Tanto que tem aquela música que diz, né? Fogo consumidor vem arder em nós. Deus me livre, porque esse fogo consumidor é para condenação. E também aquela coisa, a gente tem vários escritores bíblicos, é muito comum que eles usem figuras diferentes para falar da mesma coisa. E trazer a mesma figura se referindo a coisas que não necessariamente são a mesma coisa. São vários escritores que você tem que observar como cada um empregou cada figura de linguagem. Não é porque o Espírito Santo apareceu como que chamas como que de fogo, línguas como que de fogo, que a referência a fogo aqui de João Batista é a mesma coisa. Mas nós temos mais um versículo também muito utilizado e o Iago vai ler pra gente. 1 Coríntios 12, 13 diz, pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. O texto está dizendo que em um só Espírito, nós fomos batizados. Esse batismo, essa imersão, essa molhação, os presbiterianos gostarem de mim,
foi em um só Espírito. Todos nós fomos batizados em um só Espírito. Todos nós recebemos o batismo em um Espírito. Todos nós, todos os crentes aqui no contexto, crentes de todas as etnias, receberam este batismo do Espírito Santo. Quer dizer que todo crente fala em língua? Quer dizer que então, todo crente tem uma segunda bênção? É muito mais fácil que ele esteja falando da salvação e do recebimento do Espírito Santo na salvação. E esse recebimento do Espírito Santo na salvação é que nos capacita ou não, dependendo da sua pneumatologia, da sua doutrina do Espírito Santo, a ter dons, línguas, profecias e tudo mais. Esse não é o assunto desse vídeo. Talvez para outro dia, mas não para esse. A ideia é que todo crente recebeu de beber desse Espírito Santo, como ele vai dizer aqui, e todo crente foi batizado neste Espírito Santo. Mas ele vai dizer uma informação ainda mais, que em um só Espírito nós fomos batizados em um só corpo. De que esse batismo no Espírito Santo que todos nós recebemos serviu para nos fazer adentrar no corpo de Cristo. Então ele está deixando muito claro que o batismo com no Espírito Santo é dado a todo crente para que ele entre no corpo de Cristo. Nós entramos no corpo de Cristo através do quê? A partir do momento que nós somos selados pelo Espírito Santo. E salvos por Deus e recebendo então o Espírito, se tornando morada de Deus. Esse é o batismo com ou no Espírito Santo. Esse é o batismo que o crente recebe quando é salvo. É o batismo da salvação. Se você é um crente em Cristo Jesus, pentecostal ou não, você já é batizado no Espírito Santo. Eu acho que cabe a gente falar uma coisa aqui. Martin Lloyd-Jones, certa vez em um dos seus livros, ele fala que o crente pode sim receber uma espécie de renovo do Espírito Santo sobre a sua vida e que isso não corresponde à segunda bênção, mas que talvez possa ser sentida como uma segunda bênção. De fato, quando o crente enfrenta uma batalha espiritual muito forte, uma dúvida muito ferrenha na sua vida, se sente desanimado, se sente o pior de todos os pecadores, incapaz até de receber a certeza da sua salvação, esse crente, pela graça e pela misericórdia de Deus, recebe sobre a sua vida como se um renovo do Espírito, como se uma segurança, uma fortaleza, um alicerce de Deus, uma comprovação que ele palpavelmente sente que agora Deus está renovando as suas forças. Nós temos várias indicações disso no Novo Testamento, quando Paulo escreve em Efésios 5, não vos embriagueis com vinho, mas sede cheios do Espírito, de que existe um aspecto de que todo crente possui Espírito, mas que ele pode cada vez mais se encher desse Espírito, ou se deixar ser cheio, ou ser cheio, depende do tempo verbal que você traduzir lá. Temos também indicações a respeito da plenitude do Espírito, como Paulo vai dizer, que também parece ser algo que um crescimento, algo que a gente vai recebendo e que é progressivo na vida do crente. A gente não está querendo dizer que talvez aquela experiência a mais do Espírito Santo que você sentiu em algum momento da sua conversão foi falso. O que a gente está dizendo, na verdade, é que talvez essa experiência religiosa que você teve, talvez esse momento de renovo espiritual não seja uma segunda bênção, nem o próprio batismo no Espírito Santo, mas um reavivamento pessoal na sua vida. Isso. Uma atuação de Deus lhe ajudando a ser um crente mais maduro e não necessariamente o próprio batismo no Espírito Santo. Tem um período na minha vida em que eu costumo brincar chamado meu terceiro nascimento, né? Tive meu segundo nascimento, que eu nasci de novo, mas tive um negócio que, cara, parece que meu cristianismo se avivou de modo muito diferente, que veio através da leitura da palavra, da compreensão da escritura e de uma fome e sede de Deus muito maior, que eu acredito que veio através da atuação do Espírito Santo na minha vida, que não foi necessariamente um batismo no Espírito Santo, porque esse batismo eu recebi na salvação. E é exatamente aquilo que o salmista fala, de quando o coração dele se inflamou e a boca dele se abriu e ele falou. E os profetas também, por diversas vezes, demonstram esse encher, esse renovar, esse agir, mesmo no momento de medo, de dúvida, de fraqueza. É visto no Antigo Testamento, é visto no Novo Testamento, e não é um motivo para que a gente associe isso a, pronto, agora eu estou salvo. Eu acho que não cabe essa entre aspas, soberba ao crente de dizer que, tipo assim, agora sim, como eu senti algo, este sentimento, esta sensação me dá a possibilidade de dizer que eu estou ou que eu sou salvo. Nós temos essa certeza em Cristo Jesus, pela sua palavra, pela sua promessa, e porque Ele é fiel, não a nós, mas a Ele. Porque Ele é misericordioso e gracioso. Então, não tem por que a gente querer associar as nossas experiências e os nossos sentimentos à nossa condição em Cristo. Agora, tem uma coisa que gera alguma dificuldade no coração de algumas pessoas, que é o livro de Atos. No livro de Atos, a gente percebe uma coisa muito clara e muito óbvia. O Espírito Santo é derramado sobre as pessoas em algo que é chamado de batismo no Espírito Santo pelos apóstolos, em um período posterior à salvação das pessoas. Ora, vocês então questionar algo, então está lá no livro de Atos mostrando claramente o Espírito Santo sendo derramado nas pessoas, recebendo o batismo no Espírito Santo
E isso sendo chamado de batismo no Espírito Santo pelos profetas inspirados, pelos crentes inspirados, como referência ao momento posterior à salvação, como é que vocês vêm então jogar na cara da gente, dizer pra gente que o batismo com no Espírito Santo é uma referência a algo que é a própria salvação? A explicação é extremamente simples. A Bíblia possui textos descritivos e textos prescritivos. Textos prescritivos são como as cartas de Paulo, por exemplo, os ensinos de Jesus, em que ele ordena coisas que a gente compreende. Já descrições representam como fatos aconteceram. E esses textos precisam ser observados com mais cuidado. Por exemplo, se eu tenho uma ordem para não matar, então eu entendo plenamente que eu não deveria matar. Mas eu tenho textos bíblicos que representam pessoas matando. Meu texto prescritivo, que traz a ordem, vai ser um instrumento para eu interpretar o texto descritivo e compreender o que aconteceu ali. Dá para fazer doutrina em cima de textos descritivos, aí você faz com mais cuidado e com uma hermenêutica mais madura. E sempre alinhado com os textos prescritivos que tratam do mesmo tema. Então o que é que a gente encontra no livro de Atos? Sim, algo que poderia corroborar aquilo que os pentecostais e os neopentecostais vão dizer que é uma segunda bênção, que é um batismo do Espírito Santo que vem posterior à salvação. No entanto, através de textos descritivos que mostram que este batismo é o ato da salvação, e observando o momento histórico que a igreja que estava vivendo ali em Atos, a gente percebe de modo muito simples que aquele era um momento único na história da salvação e na história da redenção. Ainda que o Espírito Santo atuasse nos crentes do Antigo Testamento e ainda que ele também servisse aos crentes do Antigo Testamento, aquilo que estava acontecendo no Novo Testamento era um pouco diferente. Era uma promessa um pouco diferente, foi uma promessa que Jesus disse que viria, que o Espírito Santo agora viria e habitaria de uma forma diferente do crente. Mais detalhes, a gente não tem por que entrar nisso aqui. Talvez a gente faça um vídeo inteiro sobre a habitação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. E a progressão desta habitação. Pois é. Então, no livro de Atos, como descrição desta vinda do Espírito Santo, a gente percebe sim crentes salvos, agora recebendo algo que antes eles não recebiam, algo que antes eles não tinham acesso, e que agora foi lhes dado acesso no momento ali do livro de Atos, e por isso que você encontra crentes salvos recebendo isto neste período de transição na história da igreja, que o Espírito Santo está ainda sendo derramado. A questão que deixa algumas pessoas ressabiadas é porque isso não aconteceu uma vez só. Existem vários momentos distintos do Espírito Santo descendo sobre crentes já salvos. Felipe Cruz vai explicar para vocês o motivo disso. Pergunta muito simples. Não importa aqui se houve realmente uma habitação antes ou depois do Novo Testamento, a questão é um ponto só. Estamos aqui entrando, independente do que você crê, numa nova aliança. Jesus veio e inaugurou uma progressão da vontade do Pai, a revelação perfeita de Deus consubstanciado ali no seu Filho, caminhando entre homens e trazendo sobre aqueles homens, depois da sua assunção aos céus, o Espírito Santo de Deus para capacitá-los para a missão de pregar o Evangelho a todas as nações. Sempre existe mais honra, mais pompa, mais, vamos dizer assim, mais festejo quando algo é inaugurado, quando algo chega, quando algo começa. Então, Jesus está trazendo aquilo de um modo inaugural àqueles homens, aquela missão de evangelismo para fora de Israel e não introspectiva em Israel. E aqueles homens agora são capacitados com sinais e demonstrações nítidas de que o que lhes acompanha é o poder do próprio Deus. Então, para tanto, houve uma manifestação diferente e especial do Espírito Santo em 4 episódios muito pontuais trazidos pela narrativa de Lucas, quando ele escreveu o livro de Atos. E ele fez questão de demonstrar essa narrativa em 4 pontos. Por quê? A primeira vez que isso acontece vai ser com os judeus em Jerusalém, lá em Atos 2, os 120, depois da descida do Espírito Santo estão lá e Pedro prega. Então, primeira vez que ocorre. Na segunda vez, são com os samaritanos. Olha só, a demonstração de que o Espírito Santo estava desejando que a mensagem fosse levada àquele povo que era excluído. Os samaritanos tinham uma rixa com os judeus de Jerusalém e eles eram meio que, renegados. Eles não eram um povo a quem a gente deveria pregar. E o Espírito Santo vem sobre aquelas pessoas. A terceira vez é com os gentios romanos, no caso de Cornélio, que demonstra outra percepção que quebra muito o paradigma na mente do leitor que está recebendo essa mensagem, porque são inimigos dos judeus e não são só gentios, não é um tipo de gentio qualquer, são romanos, são pessoas que estavam exercendo dominação sobre o povo judeu e que pode morrer sobre a cabeça de um judeu comum. Tipo assim, o cara tá me dominando, o cara me massacra, me oprime e eu vou lá pregar o evangelho para ele. E a última vez é sobre os gentios gregos, demonstrando aqui agora de que
é para todo mundo. Então, a ideia do Espírito Santo ter aparecido em quatro momentos distintos no livro de Atos é a significância máxima de que Lucas está demonstrando de que o Espírito queria que todas as pessoas ouvissem e recebessem a mensagem do Evangelho. Então esse é o nosso ponto, este é o nosso vídeo, a gente só queria deixar isso claro. Batismo com o Espírito Santo não é uma referência a algo que vem posterior à salvação, por mais que no livro de Atos isso aconteça, mas como um período histórico na igreja cristã que não se repete mais. Os textos descritivos, que são inferiores aos textos prescritivos, devem ser observados com cuidado. A gente percebe que esse período histórico durou só aquele momento. Os textos prescritivos, que trazem prescrições e que mostram como essa coisa acontece de fato, que é o caso de João Batista, que é em 1 Coríntios 12, a gente encontra de modo claro que o batismo com o Espírito Santo não é uma segunda bênção, mas que é algo que é sinonímico, que é a mesma coisa, por assim dizer, que o próprio recebimento do Espírito Santo na salvação. O livro da semana é o que, rapaz? Não, fala direito, vai. E o livro da semana no canto direito é... Batismo em Batismo em Benihim Não. e Peniel. Ba- Livro que vai mudar a sua vida, suas concepções, depois de Caçadores de Deus, depois de Bom Dia Espírito Santo, Boa Tarde Maria e Boa Noite Jesusinho. Temos agora um livro de John Stott. E o livro da semana é... Batismo e Plenitude do Espírito Santo, de John Stott. É um livro que vai definir o que é batismo no Espírito Santo, vai falar a respeito da plenitude do Espírito Santo e vai trazer várias questões importantes a respeito do assunto. É um livro, finíssimo, é um livro muito tranquilo de se ler, de edições Vida Nova, Sagrada Editora Vida Nova. Compre Batismo e Plenitude do Espírito Santo, de John Stott. Link para comprar, como sempre, aqui na descrição, baratinho para você. Pra você que já estava se preparando para falar em línguas e dizer para todos os seus coleguinhas da igreja de que você era verdadeiramente salvo e tinha a segunda bênção do Espírito Santo... Agora você entende que o batismo com ou no Espírito Santo é uma referência à própria salvação e ao recebimento deste Espírito na salvação. Você pode continuar crendo em línguas, crendo em profecias, crendo em cura, crendo que os dons continuam. Você só não pode confundir o significado das terminologias bíblicas. Até a próxima segunda-feira. Com mais um 2 Dedos de Teologia. Tchau!